Bem-vindos à DLG Mídia. Meu nome é Lucinéia dos Santos e hoje nós vamos gravar o nosso terceiro episódio com Cris Marangoni. Hoje a pauta principal deste episódio é falar de gestão pública. Quero agradecer novamente a sua presença, sempre enriquecedor. Você é uma das pessoas mais capacitadas que eu conheço. Cris Marangoni, para quem não conhece, é candidata a vice-prefeita Bálsamo e vai dar mais detalhes sobre a sua trajetória inspiradora na política de assistência social. Cris, sabemos que você tem uma grande articulação como gestora em todo o estado de São Paulo. Inclusive, atualmente você é vice-presidente do Coegemas. Um beijo, viu, Márcio? Conta pra gente como que essa relação impacta positivamente nas políticas públicas e ações para a nossa região. Bom, Lu, primeiro agradecer mais uma vez, pelo espaço tão enriquecedor e democrático que nós estamos aqui, espaço de comunicação saudável. Precisamos de mais espaços, estimular locais como esse. Quando nós falamos dessa capacidade de articulação, eu tenho 25 anos, de vida pública, uma militante da política de assistência social, uma pessoa que acredita nessa política pública e esse fato de eu me fazer presente enquanto liderança desde a época de trabalhadora, nos movimentos aí da criança e do adolescente, da assistência social, e essa trajetória fez com que nesse momento eu fui convidada para compor uma chapa que concorreu ao colegiado dos gestores do estado de São Paulo. Fui convidada para estar vice-presidente. Eu já tive a segunda vez, a terceira vez, na verdade, que eu fico, mas a segunda vez seguidamente eu estava como primeira secretária e fui convidada a assumir a vice-presidência. O colegiado, para que as pessoas entendam, ele representa 645 municípios, é um grupo de gestores que se unem para pautar a política de assistência nos espaços do estado e do Brasil. Nós temos aí articulações com o Colegiado Nacional dos Gestores, então toda essa ocupação da presença enquanto secretária desses lugares faz com que a gente tenha a capacidade de falar sobre assistência, de fazer parte dos grupos temáticos, dos grupos de trabalho. Por exemplo, a primeira infância. Eu faço parte de um grupo que está discutindo a metodologia do trabalho da primeira infância. O grupo de orfandade, que olha para os órfãos da pandemia e para os órfãos do feminicídio, das crianças órfãs de maneira geral. Eu faço parte também do grupo que tem discutido gestão do trabalho, vigilância socioassistencial. Então, são temas técnicos ocupados por uma trabalhadora e por uma gestora que se faz presente. Eu quero deixar claro que a gente não ganha nada, para isso, não tem nenhum salário, mas é um espaço político, sim, de política pública, e é um espaço que é importante que as pessoas que tenham essa capacidade técnica ocupem, porque nós pautamos a política de assistência do Estado e do Brasil. Então, fica aqui, a importância de fazer parte desse lugar e de quanto eu acredito que são espaços estratégicos para continuar aí avançando também na política nacional. Porque eu não me comprometo só com o município que eu estou, eu sempre me comprometo com essa sociedade, com o Brasil, Isso eu acho que é um ponto também muito importante. Ô Cris, quando eu assumi a Secretaria de Saúde de Olímpia, a DRS de Olímpia, Barretos e não Rio Preto, e a gente, chegando em Olímpia, tinha um desgaste da ex-secretária com a DRS. Então, quando surge a possibilidade da eleição do COSEMES, no caso da saúde, porque é o Conselho de Secretários Municipais, eu tô lá, não tô fazendo nada, Cheguei lá em Olímpia, tô em Barretos, minha vida estava tranquila em Olímpia. Eu peguei a cidade numa epidemia, de febre amarela. Nós já chegamos vacinando, porque tinha uns macacos escondidos lá, virou um retetê aquilo. E eu chego na DRS e falo assim, olha, eu quero ser candidata. Acontece que
a vida inteira era o marido da ex-secretária que era o presidente. A vida toda. Historicamente, sempre foi ele, porque era ele, porque era ele. Falei, não, eu quero ser secretária, eu quero me candidato. E óbvio, porque existia todo esse desgaste, a criatura foi eleita. E quando você chega em São Paulo, né, eu falo que a gente que é do interior, e a gente tem essa cabeça, né, o interior, quando você vai discutir políticas públicas com todo o Estado, é diferente. Você está ali dividindo todas as dores de todo mundo. Às vezes o seu município está muito melhor do que os outros, ou então não. E ali é onde você se socorre. Ou precisa de ajuda, ou ideias. Pega às vezes a gente ouve cada coisa e fala, mas por que eu não estava fazendo isso ainda, gente? Então é incrível. Espaço de trocas, né, Lu? É incrível muito a possibilidade importante de estar lá representando. Você sabe que é muito bacana, assim, a minha vivência, né? Bálsamo é uma cidade de pequeno porte, então o fato de morar em Bálsamo e conviver com aquela cidade ajuda muito para que eu faça a defesa de municípios de pequeno porte. Então, apesar de trabalhar, de estar secretária em São José do Rio Preto, eu tenho uma vivência. Então, quando eu converso, né, no colegiado, eu trago muito a preocupação dos municípios de pequeno porte, que são maioria, né? São maioria nesse estado, são maioria nesse Brasil. Então, eu quero deixar até claro que é uma bandeira também a defesa dos pequenos portes, que tem a ausência de recursos, tem dificuldades, né? É uma realidade muito diferente, né, Cris? Muito diferente do grande porte. Então, né, eu acho que isso também é um ponto sensível, né, de ocupar espaços assim, né? Não, e o quanto é enriquecedor. Eu de fato, a hora que você chega lá dentro dos grandes, você fala, cara, eu tô aqui representando o meu município, isso e Lu, mesmo. Você sabe que, por exemplo, o fato de estar no colegiado dos gestores fez com que eu fosse indicada para fazer parte do Conselho Estadual de Assistência Social. O Conselho Estadual delibera sobre recursos do Fundo Estadual para 645 municípios. Então, eu também tenho estrategicamente ocupado um espaço que faz a defesa da política de assistência de quem vivencia essa política pública. Eu vejo hoje que, tanto que as meninas falam, Helena, no Conselho Estadual, nossa, teu papel é super importante, porque eu trago a realidade de quem executa, né? Porque nós temos representação de várias pessoas, né? De várias instituições lá no Conselho Estadual de Assistência, temos bandeiras da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, mas dos gestores e dos municípios, eu percebo que o meu papel é primordial. Então, mais uma vez, politicamente, enquanto política pública e presença de liderança, eu me faço presente. E é com muita responsabilidade, com muita generosidade, mas ao mesmo tempo com muito compromisso que a gente tem feito aí um papel importante no Conselho Estadual de Assistência. É um aprendizado interminável, né, Cris? Eu acho que a gente ouve tanta coisa e é tão dinâmico, né? Os problemas, eles vão acontecendo de uma maneira espaço de luta, né? É um espaço também, gente, de bandeiras, é um espaço que você tem os recursos, você delibera sobre o orçamento público do Estado. Então, ao mesmo tempo que é um espaço importante, ele é um espaço de disputa. Mas eu tenho me colocado muito, né, numa disputa saudável pela política pública. E é importante que pessoas como nós, que acreditam nessa política pública, que acreditam no processo republicano e democrático, ocupem esse espaço também. Perfeito. Você achou que eu ia deixar você sentar nessa cadeira aqui rápido, né? Não, fiz a lição de casa, amiga. Em sua trajetória, você sempre prezou pela inovação e incentivou ações criativas. Isso proporcionou recentemente algumas premiações de boas práticas em âmbito estadual. Você pode falar um pouquinho delas? Quem são, quais são? E também quero saber se tem como levar essa experiência para a Bálsamo. Olha, eu fico muito feliz, assim, de buscar a todo momento, né, acompanhar os editais, acompanhar as iniciativas que reconhecem as boas práticas. Eu sempre falo para a equipe, gente, vamos procurar se tem algum edital aberto de reconhecimento, tanto de captação de recursos, quanto de reconhecimento do trabalho. E nós recebemos aí
um edital, né, do Estado, do governo do Estado de São Paulo, onde ele reconhece as boas práticas de trabalho social com família. É a primeira mostra do Estado em que nós apresentamos vários projetos metodológicos que são realizados em São José do Rio Preto. Também uma vocação é estimular a equipe a sair da caixinha. Eu falo, gente, vamos pensar fora da caixinha, vamos ter criatividade, e estimular também aquilo que a equipe traz de realidade dos territórios. E aí ontem, com muita alegria, no momento em que também tive uma crítica pessoal aí com relação à minha trajetória profissional, que a gente não precisa falar disso, isso é a politicagem, mas o mais importante é que através do trabalho efetivo e sério e da consciência limpa do dever cumprido, nós fomos premiados, né? Na verdade, nós tivemos a melhor nota do estado de São Paulo, ficamos em primeiro lugar com o projeto da Mostra Cultural, de consciência e ancestralidade. Olha que bacana quando você traz para o trabalho social com família as questões de ancestralidade, as questões desse país, do quanto essa cultura da ancestralidade influencia os nossos comportamentos, né, nessa sociedade, quanto as famílias são permeadas por valores culturais, e nós ficamos em primeiro lugar porque realmente foi um trabalho maravilhoso. Eu quero aqui parabenizar em nome, né, da Cris, mas parabenizar a Hélida, que é coordenadora do CRAS Santo Antônio. CRAS Santo Antônio, que é um dos CRAS que tem uma dimensão de vulnerabilidade gigantesca, aquela equipe maravilhosa. Parabenizar pela iniciativa, Fernanda Santos, que coordena, né, os CRAS, a Nalva, a Andréia, a equipe da Básica, né, a Flavinha, as meninas todas que estão diretamente ali atuando com essas equipes. Enfim, ninguém faz nada sozinho. E esse reconhecimento da nota 10, a melhor nota do estado, ao mesmo tempo ele responde a quem não conhece o trabalho e faz críticas infundadas. E, mais uma vez, além desse projeto, o Rio Preto se destaca por ter o Cinema Inclusão Social, que traz a dimensão no Parque da Cidadania, daquele trabalho do território e territorialidades. Então, parabenizar a Tati, a Paula, que teve essa iniciativa, né, daquele vídeo lindo. Quem teve acesso ao vídeo do Cidadania, onde os adolescentes demonstram esse território, também reconhece toda a importância metodológica do trabalho social com família. E isso é trabalho, isso é compromisso. Aqui ninguém fica falando blá blá blá. Todo mundo sabe que a Lu trabalhou comigo, sabe que às vezes nem consegue me ver direito de tanto que nós trabalhamos efetivamente, mas trabalhamos em equipe, e essa equipe que eu tenho todo o orgulho de fazer parte, né? Eu estou secretária, mas sou uma trabalhadora, e de forma muito respeitosa e generosa eu quero aqui deixar os créditos para toda a equipe da assistência que se dedica aí no trabalho, nesse trabalho sério, responsável e compromissado com a população, na assistência em que nós temos a função árdua de fazer proteção social. E metodologicamente, ações como essas inovam, defesa de direitos e a vigilância socioassistencial, que também é uma grande referência no Brasil. Então, dizer do orgulho e do encantamento e da generosidade e gratidão por fazer parte desse momento. Quando eu digo que a equipe da assistência ela é uma equipe diferenciada, são pessoas que gostam de pessoas. Eu fui lotada na atenção básica da assistência. Então, quando eu conheço Fernanda, Andréia, Nalva, Débora, Flavinha, Cezinha, você entende que essas pessoas se desdobram. E nessa perspectiva de captação de recurso que a Cris sempre teve para aliviar o orçamento municipal, porque quanto mais você busca de fora, menos você usa isso do município. 23, 24 de dezembro do ano passado, surgiu um edital e, erroneamente, pelo o antigo gestor estadual, colocou que as propostas deveriam ser protocoladas fisicamente, no momento em que tudo se manda por e-mail, que tudo faz, né, tudo eletronicamente. Essa equipe se debruçou em cima desse edital para criar uma proposta, porque nós estávamos falando de idosos
e precisava desse dinheiro porque, né, para não sofrer aquilo que ela sofreu injustamente, é uma pasta que não tem, se não tiver a destinação solidária do pessoal, dos empresários, é um recurso muito ínfimo para tudo que se precisa fazer. Nossa sociedade vem envelhecendo, isso não é novidade para ninguém. Essa criatura virou para a equipe e falou assim, é para protocolar. Eu juntei meu carro, meu bem. A equipe ficou 2 dias virado naquilo para colocar com todo o embasamento, e poderia muito bem ter sido um cola-copia, mas não, com propriedade, de fato o que está acontecendo no nosso território, o que precisa, o que a gente pode melhorar. Ela passava, ela falava, como que tá? Olha, precisa, não, inclui isso, inclui aquilo. Eu juntei o carrinho, a hora que estava pronto, e para São Paulo. É físico que precisa? É físico. Então, e isso, Cris, é por você. É por ver que a equipe abraça as suas causas, porque sabe que é sério. Né? Não, porque se fosse qualquer outro gestor, não deu. Ô, Lu, e você sabe que eu precisava de uma pessoa, né? Liguei pra Lu porque eu estava em outro compromisso do colegiado, numa viagem em Recife, eu estava. E falei, Lu, eu preciso de alguém de confiança que vá, né, e protocole, e tenha certeza de que se tiver alguma intercorrência, tem essa expertise, por favor, Lu, vai como se fosse eu, me representa. E nós tivemos a bela notícia de que fomos contemplados. Então, São José do Rio Preto também vai receber esse recurso, mesmo que de repente a gestão, né, atual não consiga executar, para o ano que vem é um recurso que vai estar na conta. Isso eu também tenho uma responsabilidade, que eu acho que é ética, Lu. Sim. É deixar um legado para quem vai assumir a secretaria. Por quê? Porque é um serviço público. A Cris, a Helena não vai deixar só esse 2024. Eu já estou preocupada com a sustentabilidade da secretaria para os próximos anos. Essa é a ética verdadeira de quem faz, de quem trabalha pela população. Tanto que nós conseguimos os recursos do Fundo Estadual do Idoso, que você protocolou, e o da criança e do adolescente. Sim. Quer dizer, foram mais recursos captados para poder implementar serviços para a população. Porque o objetivo maior, eu sempre falo para as meninas, é olhar lá, quem vai receber todo o nosso, né, a nossa atenção e os nossos serviços, que é a população mais vulnerável, né, Lu? Sim. Ô, Cris, agora nós vamos falar do teu queridinho. Né? A gente sabe da tua paixão por essa ação, né? E eu quero falar das suas ações inovadoras. E nós sabemos que na tua atual gestão aqui em Rio Preto foi implantada uma iniciativa pioneira no cenário nacional, o programa Primeira Infância do SUAS. Como surgiu isso? E por que nós trouxemos a dona Débora aqui? Bom, dizer primeiro da importância para nós de olhar para a primeira infância. Quando surgiu a possibilidade da adesão para o programa Criança Feliz, prontamente, enquanto secretária, eu busquei olhar para o universo de quantas crianças nós teríamos capilaridade para atender. Prontamente surgiu a oportunidade de aderir ao segundo maior município do estado de São Paulo para essa adesão. Então, tirando a capital, São Paulo, São José do Rio Preto veio e buscamos 2.600 crianças como meta. Crianças gestantes. O olhar fundamental está pautado primeiro no território de São José do Rio Preto. Esse número de habitantes que tem crescido cada vez mais e a sensibilidade de entender como nós trabalharíamos, né, com esse programa inicialmente. Quando veio a primeira proposta, eu olhei para os 13 CRAs, olhamos para as 10 regiões administrativas e foi onde veio a inovação. Eu acho que todo o estudo que eu faço, o diagnóstico, a vigilância socioassistencial se fez presente. Por quê? Porque eu olhei cada um dos CRAs com a sua especificidade e implantamos, enquanto município, a ação inovadora, que é ter uma equipe de referência para trabalhar com a proteção à primeira infância em cada um dos CRAs. Então, hoje, São José do Rio Preto tem uma cobertura muito significativa. Nós conseguimos, de fato, atender
nos 13 CRAs, essa primeira infância. A inovação, Lu, ela vem quando tecnicamente eu olho a metodologia do trabalho e fazemos a referência da importância das visitas, o olhar para essas mães, né, para essas mães que precisam de uma atenção, do apoio na convivência familiar, a sensibilidade na relação do convívio mamãe e bebê. E um ponto essencial é olhar para gestantes. Então, a primeira infância, ela vem na perspectiva de prevenção, né? E o cuidado com a saúde mental dessas mães, né? O apoio socioemocional, a importância dessa convivência saudável. Sim. Ele realmente se tornou queridinho, né? Por acreditar, mas principalmente pela perspectiva da vovó. Entendi. Né, da vovó que a Antonella fez com que eu tivesse uma sensibilidade muito maior para bebê que tem, né, dentro de casa, e o quanto esse bebê, nos tempos atuais, eles mexem com a gente, como eles nos desafiam a ser cada vez melhores, né? Ô, Débora, como chegou o pedido? Foi assim, colocaram na sala e falou, ô, Débora, tem uma super missão pra você. Como foi? Foi uma loucura. Quem é a Débora? A Débora é assistente social, de formação, né? Há quase 20 anos. Né? Minha aluna foi da Cris. E a Cris me chama para esse desafio, né? Foi quando eu entro, quando eu retorno para assistência, né? E aí a Cris me chama para esse desafio. Eu falo, meu Deus, será que eu dou conta, né? Só que a Cris ela dá essa segurança, né? Essa segurança e essa parceria, né? De estar muito próxima, né? E é interessante tanto que a Cris foi inovadora nessa proposta da primeira infância, né? Porque hoje a gente tem, a nível de governo federal, a gente tem a primeira infância, né? Com um olhar, uma perspectiva ali de um número de visitadores que tem que ter e supervisores, né? E eles estão muito desvinculados até então, eles estavam muito desvinculados até então com a política de assistência, né? Era um programa totalmente separado ali da política. Helena vem com esse olhar e fala, não, eu não quero assim, eu quero muito próximo da política de assistência. Então, cada CRAS tem um supervisor, que é algo muito inovador, que a gente não tem em outros municípios, né? Porque a gente consegue identificar como que cada território, cada CRAS, ele tem suas particularidades, né? Suas especificidades, né? E também o olhar e o cuidado para também que essas equipes estivessem muito preparadas, né? Então, esse cuidado de sempre a gente ter supervisão, capacitações. Essa capacitação de vocês é constante, né? Semanalmente, né? Então, para que a gente possa ofertar para essas famílias o melhor, né? O que tem de melhor, que Rio Preto pode nos proporcionar com maior qualidade em relação a essa primeiríssima infância, né? Porque é algo novo, né? A gente até então, assistência não trabalhava, não atuava nessa primeiríssima infância. Então, assim, esse olhar de como metodologicamente a gente ia construir esse trabalho dentro da assistência, né? E a Cris vem com essa inovação, com esse desafio, né? E aí a gente abraçamos juntos. A inquietação, né, Lu? Eu acho que um ponto muito importante é essa inquietação de entender os ciclos de vida e de que forma, enquanto assistente social, nós podemos aumentar a capacidade protetiva dessa política social. Então, eu percebo que essa inquietação, elaborando, por exemplo, o plano de governo né, do nosso partido lá em Bálsamo, eu e o Júnior ontem estávamos conversando sobre os bebês. E eu trouxe para ele, falei, Júnior, vamos fazer um recorte de uma educação infantil voltada para o cuidado dos bebês. Então, falei, o que você acha de nós implantarmos um espaço do bebê, o cantinho do bebê em cada um, né, dos lugares de Bálsamo. Então, esta capilaridade de Rio Preto, o trabalho e a experiência que hoje eu tenho na prática, com certeza nós vamos aproveitar muito em Bálsamo. E o Júnior também tem, né, 2 crianças, é uma pessoa muito sensível. Eu percebi que ele também já ficou super interessado. Então, tecnicamente, metodologicamente, esses desafios, para mim, eles se tornam grandes possibilidades. Sim.
é onde a gente faz a diferença, Sim. né? Você trabalhou com a gente, sabe, né? E o Helena, o Cris, né? Gente, eu vou chamá-lo de Helena mais que uma vez, mas Cris. E a gente, enquanto gestão pública, né? Nós sabemos que esse cuidado primário, certamente ele é mais barato, mais eficaz, né? E a gente evita tantos traumas e tantas... Reduz o sofrimento das mamães, dos bebês, né, Lu? Sabe que um dos pontos que para a gente foi muito importante foram as parcerias, né? Buscamos a Escola Viva, né? O Projeto Viva, a Escola Viva enquanto uma organização social, né? Que tem uma experiência em Rio Preto no trabalho com crianças para trazer as visitadoras e as supervisoras. Aí, metodologicamente, nós buscamos o Ninho do Bebê com a doutora Cláudia, que na perspectiva do autismo, inclusive, porque nós, nas visitas, nós percebemos a questão da saúde mental como um ponto importante, o autismo como, para a gente, um dos desafios da sociedade, né, do mundo. Nós falamos que, né, o autismo, ele é uma bandeira que nós temos que, né, cuidar. E aí ele perpassa, porque muitas vezes o autismo ele é diagnosticado precocemente, que nem é, né? Sim. Mas também não subestimar as outras atenções psicossociais que precisam ser dadas. E a doutora Cláudia, através do Ninho do Bebê, a equipe do Ninho do Bebê agrada a Espásio Piccolino. Nós temos pessoas e profissionais que ajudam a gente a pensar também a metodologia desse atendimento, né, Débora? E é muito importante, né? Porque a gente, a Cris traz essa equipe toda, né? Para preparar a equipe, porque assim, a gente tinha uma preocupação muito grande, Lu, assim, porque esse acompanhamento sistemático das famílias nos traria muitas famílias com grandes situações de violação de direito, com a questão da vulnerabilidade muito presente, né? Um risco muito grande, né? E a gente trabalhar a prevenção dessas crianças, a gente vê a potência que tem para o futuro, né? Se a gente falar cientificamente, trabalhando a primeira infância que a gente consegue investir nessa criança, trabalhar com essa criança. Tem um prêmio Nobel da Paz, que um dos estudos é baseado em 60 anos após o investimento na primeira infância. Então, é comprovado cientificamente o quanto essas crianças que nós estamos cuidando, né, cuidando com respeito, preservando seus direitos, mas essas relações afetivas e socioemocionais, o quanto na vida adulta tem uma perspectiva muito positiva. E o impacto desse trabalho, né, Lu? Perfeito. Eu quero agradecer sua presença. Obrigada. Seja sempre muito bem-vinda. Bom trabalho. Você é guerreira, sou sua fã, você sabe disso. Obrigada. Você desenvolve esse trabalho cada vez com mais potência, dentro da seriedade que vocês sempre levam esse nome, seja da Cris, seja de quem for, né? Eu acho que uma coisa muito diferente dessa gestão na Secretaria de Assistência Social é que a equipe é gestão. Independente de quem seja governo. Então, parabéns e muito obrigada. Obrigada pela participação. Obrigado, Cris. Eu acho que é importantíssimo esse momento, né, desse diálogo e levar essa política para outros municípios, para Bálsamo, né? Para a gente entender a importância o grande sucesso que tem sido aqui em Rio Preto e acredito que será em Bálsamo também. Essas gerações, né? A gente precisamos, e nós estamos trabalhando também com o olhar para a região metropolitana, né, Lu? Então, quando nós pegamos São José do Rio Preto como, né, a metrópole, e nós temos os municípios que vão compor, né, a nossa metrópole, Bálsamo está, né? Então, uma das perspectivas é nós implantarmos enquanto região um grupo de trabalho voltado para a primeira infância, trazer os municípios de pequeno porte para compor esse olhar, e aí juntos nós nos fortalecemos enquanto região metropolitana também, né? Ô Cris, outro traço importante na sua gestão que nós sabemos é o cuidado com o trabalhador. Foram criados diversos programas para valorizar as equipes da política de assistência social e não podia ter pessoa melhor para falar sobre isso que o nosso Kleber. Como essas ações refletem na formação e no reconhecimento profissional? Olha, Lu, é importante mesmo, né?
falar do trabalhador para mim me toca primeiro enquanto pessoa. Em 2013, quando pela primeira vez eu assumi a Secretaria de Assistência, a primeira bandeira foi implantar a vigilância socioassistencial, né, enquanto olhar para o diagnóstico da cidade, e a outra bandeira paralela foi a implantação da gestão do trabalho. Então, lá em 2013, né, 2014, quando eu assumo, hoje nós estamos, né, em 2014, fazendo 10 anos, né, Kleber, de implantação da gestão do trabalho, né, a gestão do trabalho que não é voltada para RH, né, no sentido de cumprir os quesitos de recursos humanos, que é nessa parte quem cuida é a administração da prefeitura, mas sim o olhar sensível para o trabalhador, a educação permanente, estimular esses trabalhadores nas suas habilidades, nos seus sonhos profissionais. Eu sempre falo que Deus tem um propósito na minha vida. Eu acredito muito que um dos propósitos de Deus é o cuidado com as pessoas. O cuidado com as pessoas perpassa principalmente o cuidado com as pessoas que diretamente trabalham comigo, estão ligadas, né, ao cuidado de outras pessoas. Então, eu acredito muito que, tecnicamente, né, quando eu penso em pessoas que colaboram diretamente com esse cuidado, é onde nós entramos aí com toda a formação, o estímulo à educação permanente. Aí, quando eu reassumo a secretaria em 2021, que nós estamos em pleno período pandêmico, o grande desafio desse cuidado com trabalhadores que estão em luto, que estão em sofrimento, estão com adoecimento mental mesmo, né? Porque nós, diretamente na pandemia, a gente lidou com todo o sofrimento das famílias. E não existe um botãozinho que você desliga, né? Tudo aquilo que você vivencia junto às famílias que nós temos vínculos, que nós protegemos. A pandemia, para nós aqui em Rio Preto, ela foi muito sofrida na assistência. Porque as pessoas não tinham onde bater, o lockdown, tudo que nós passamos, era o CRAS que estava de porta aberta. Eu fiquei, por exemplo, no atendimento do telefone, do emergencial, o tempo todinho. Então, eu por telefone, eu tinha que acalmar as pessoas, fazer o que é muito difícil. O atendimento, né, remoto para a gente, ele é muito sofrido também, né, para o profissional. Mas ele fez com que eu tivesse uma maturidade, né, para me colocar no lugar dos colegas, e essa sensibilidade que é tão importante. E aí, nesse momento, eu convido o Kleber, né, que é um querido por todos nós, pela equipe, para assumir comigo, né, até pela afetividade que o Kleber também tem enquanto pessoa. E aí a gente se uniu, né, Kleber? Ô Kleber, e aí você chega na gestão. Eu chego na gestão, né, trabalho. Do trabalho, na gestão do trabalho do SUAS, com o compromisso, né, a convite da Helena, e com o desafio de cuidar dos trabalhadores. Então, ainda vivendo um momento pandêmico, né, de muitos desafios, e acho que é importante também a gente dizer que, né, como você mencionou anteriormente, e a Helena também, a gente comemora 10 anos de gestão do trabalho do SUAS, num momento em que muitos municípios ainda não têm isso implementado, né? E não é um departamento que simplesmente cumpre com os requisitos legais de se ter um departamento. E quando você assume o departamento, qual cenário você encontra? A gente encontra um cenário em que os trabalhadores estão muito adoecidos, né? Ainda temos muitos trabalhadores adoecidos, então a gente vem com o desafio de cuidado mesmo. E eu assumo junto com uma equipe que tem um compromisso ético muito grande, né? De cuidar e de pensar ações, e a gente foi pensando ações inovadoras no âmbito da política pública, né? A gente foi inventando algumas coisas, a gente foi criando algumas coisas, e é importante também dizer que isso tudo só foi possível por conta do respeito que a gente tem de uma gestora que também tem uma visão, né? E que nos dá autonomia para poder pensar e propor todas essas ações. Então a gente criou, por exemplo, o programa Cuide-se, né? Que é uma sigla de cuidados integrais
de saúde emocional voltado para os trabalhadores, e a gente tem atendido seja de forma individualizada ou coletiva, todos os trabalhadores sem distinção, né? Desde o ensino fundamental, médio, mas também os trabalhadores de nível superior, motoristas, serviços gerais, auxiliares de limpeza, né? Isso tem sido bastante inovador, esse cuidado, né? Incluir essa gama de trabalhadores na agenda mesmo, né? Dessa política pública. Reconhecê-los como trabalhadores do SUAS. Junto com o Cuide-se, a gente tem também na educação permanente, né? Ações muito importantes, como o Seminário dos Trabalhadores do SUAS, né? Um seminário muito importante, que ele envolve o trabalhador, né? De uma forma ativa, né? Ele participa de uma forma ativa, em que ele pode, desde sistematizar, né, o seu trabalho ali do cotidiano, poder apresentar, dividir, partilhar com o restante dos trabalhadores, né? Isso é muito rico. A gente tem o programa Assistência Social Mais Sustentável, né? Que tem trabalhado um pouco da questão do meio ambiente, sustentabilidade tão importante. Primeira secretaria, né? Que adotou, acho que é importante a gente dizer, né? No momento e num cenário que a gente tem vivido, né? Então é importante pautar isso. A gente tem os grupos temáticos de trabalho que têm pautado temas que são tão sensíveis e caros pra gente, né? Temas como gênero e sexualidade, raça e etnia. Tem o grupo temático de trabalho das proteções, que busca trabalhar, né? Envolver os trabalhadores da proteção social básica e especial também, né? Das medidas socioeducativas, dentre outras ações que a gente tem feito, né? O que é muito bacana, né, Lu, com relação à metodologia também do departamento, nós trouxemos pessoas que acreditam, né, na gestão do trabalho. Então, essa essência de você ter pessoas que hoje fazem o que amam, que se identificam com esse trabalho. Isso, né, Kleber, também tem feito com que a gestão do trabalho consiga mapear e deixar cada vez mais os trabalhadores numa situação de realizar sonhos também através do trabalho. E o quanto é importante a gente ser feliz naquilo que nós fazemos, né? Então, essa humanização, né, do atendimento, né, a equipe da gestão do trabalho, e aqui fica meu agradecimento e o reconhecimento para toda a equipe, tem essa sensibilidade. Isso, para a gente, é um ponto essencial. Por isso que, inclusive, o RH da prefeitura usa, né, a assistência como uma referência de outros trabalhadores no município, que muitas vezes estão insatisfeitos, e eles vêm para assistência. E na assistência a gente tem conseguido acolher de maneira muito respeitosa, né? Esse trabalhador tem sido, isso também tem sido um ponto que para a gente é muito importante, enquanto ser humano, né? Bálsamo precisa instituir esse processo, não existe isso lá. Bálsamo, né, nós estamos levantando, né, pontos com o servidor público. É uma cidade em pleno desenvolvimento, né? Nós estamos com um crescimento aí de uma estrutura administrativa enquanto prefeitura, e nós vamos instituir esse cuidado com o trabalhador. É uma das bandeiras, né? Trazer a gestão do trabalho, mas no município. Não só em uma secretaria, mas em todas as pastas, né? Inclusive serviços gerais. E outro ponto também que nós vamos fazer o trabalho, né, no nosso plano de governo é essa questão da ambiental, né, das secretarias se corresponsabilizarem com as questões ambientais. Isso é para o mundo, né, Lu? Nós estamos vendo as queimadas, nós estamos vendo o sofrimento de um país aí, de um mundo que está adoecido enquanto meio ambiente, e nós, enquanto prefeitura, enquanto servidores, né, nós precisamos e tem que começar de lá, né? Tem que começar lá de cima, não adianta, porque quando você institui isso, falando em gabinete de prefeito, é diferente, né? As secretarias se sentem pertencentes desse governo, e óbvio que a ação... Kleber, eu aqui quero primeiro agradecer. Eu vivi na pele esse acolhimento da gestão. Eu fui muito bem acolhida quando cheguei por você, pela sua equipe.
Eu tenho admiração por todos vocês e é fundamental esse olhar com mais carinho, né? Já é tudo tão sofrido. Sim. E as pessoas têm a mania de estigmatizar o servidor público, né? De que é tudo certo, tá tudo tranquilo, e não sabem o que, de fato, às vezes as pessoas passam por problemas pessoais, né? Sim. Todo mundo tem esse problema. Você tem um olhar, a tua equipe, de acolher esse servidor e olha, tô lá num lugar onde eu não tô legal, mas aqui eu acho que eu vou bem. E eu vivi essa coisa de você fomentar, vamos estudar, olha, vamos apresentar esse seminário, isso é fabuloso, porque algumas pessoas nunca se apresentaram. Sim. E de repente surge ali, né, uma figura que você fala, caramba, essa pessoa fazia parte da minha equipe e desabrochou. Então, parabéns. Obrigado. Leve o meu abraço a toda a sua equipe e tô sempre junto se precisar. Obrigada, meu bem. Obrigado. Foi um prazer. Eu acho que nós poderíamos fazer disso daqui uma temporada, Cris. Eu acho que 3 episódios é muito pouco. Vocês vão aguardar porque vai chegar a temporada. Ela vai ser eleita em Bálsamo e você eleita em Rio Preto. E nós vamos fazer uma temporada nova disso daqui e dos resultados vocês podem cobrar. Eu quero agradecer. Primeiro eu quero agradecer a Helena, a Lucinéia, quero agradecer a Helena. Por tudo que você me proporcionou, por todo o conhecimento, como você me acolheu, os conselhos que você me deu, né? Trabalhar com administração pública não é fácil, a gente lida com vaidades de outras pessoas e pra gente isso daí já ficou tão pequeno, né? As nossas propostas são tão maiores do que vaidade. Então quando você me chama e fala assim, Lu, olha aqui, vamos aqui, vai aqui, preciso que você fale com essas pessoas para conseguir extrair de mim o que eu podia te oferecer, eu vou ser eternamente grata. Você pode contar comigo aonde quer que eu esteja. Foi uma escola passar pela assistência. E quero te dizer, Cris, agora com a Cris. História é sua. Algumas pessoas tentam encostar. Eu ouvi isso outro dia e isso pesou muito em mim, e porque às vezes eu me cobro muito. Né? Às vezes as pessoas tentam encostar e menosprezar aquilo que você já fez. As pessoas acham que a gente chegou ontem. E não, a história é sua. As pessoas tentam encostar na sua história para usar da sua imagem para atingir quem eles precisam. Porque eles não conseguem chegar sozinhos. Então, durma em paz, coloque sua cabeça no travesseiro. Você é uma excelente profissional. Você é uma gestora pública como poucos. Você tem o dom de extrair da sua equipe o companheirismo. E essa turma tua, eles são os soldados que vão com você até o fim. Então, muito prazer. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua caminhada. Eu tenho fé que você vai conseguir. A gente merece que você esteja lá. A gente precisa de pessoas como você, porque é com esse caminhar, é com você estar pavimentando essa estrada pra gente, vem nos colocando um pouco mais rápido atrás. Então, muito boa sorte. Que Deus te abençoe. Nossa, Lu, obrigado, né? Obrigado primeiro pela convivência, né? Nós convivemos harmoniosamente. A Lu chega num momento muito sensível, né? Num momento em que a política partidária também, né? Eu falava, Lu, se protege, né? Se cuida. Pautava um pouco para ela, até enquanto mulher, né, Lu? Esse cuidado que nós precisamos ter umas com as outras. A Lu viu a loucura que é a minha agenda, né, da Secretaria de Assistência. Até peço que... Perdão por alguma ausência, mas você sabe que a ausência era em virtude do excesso da presença do trabalho, mas nós sempre olhamos no olho uma da outra, a gente sempre conversou muito. Independente de qualquer coisa, eu conquistei uma amiga, né? Para além do trabalho, com muita generosidade que eu vejo a nossa relação e o vínculo que nós criamos. Quero dizer que eu desejo para você muita sorte nessa caminhada. Você é uma pessoa do bem. Nós precisamos de mulheres que tenham ideologicamente essa força, essa pauta e com bandeira. Você traz realmente proposta de trabalho, Lu. Nós precisamos de pessoas que ocupem o espaço na Câmara na política, que venha e que faça a defesa de verdade da população. E mais uma coisa, né, sobre a trajetória. Realmente, nos últimos tempos, eu tive o meu currículo atacado, né, um currículo que eu construí com muito esforço. Eu fiz faculdade com muito esforço. Eu estudo muito. Os 25 anos de trabalho é de muito trabalho, muita dedicação. E aí eu fico muito triste que uma pessoa que nunca trabalhou,
uma pessoa que, eu não sei, efetivamente, nunca vi o que ela fez de fato na vida, né? A não ser fazer política. Uma pessoa que a profissão dela é fazer política e falar mal de quem trabalha, mas é com muita tristeza que eu vejo essa velha política suja denegrindo a imagem de trabalhadores, de pessoas que se dedicam a realmente fazer com seriedade o trabalho. Fiquei muito triste de ver meu currículo sendo pautado de uma maneira tão baixa, né? Tão machista. Sim. Também. Mas Deus, eu tenho consciência, né? Deus está muito no meu coração e na minha consciência. E eu tenho muita clareza do que eu faço. Tanto que em uma das sessões eu até respondi sobre a clareza do impacto das minhas ações na vida das pessoas. Isso é o que realmente importa. Lógico que você estar candidato, você sabe. Sim. Disso, você vira vidraça, as pessoas, para te derrubar, tentam jogar pedra, denegrir a sua imagem e não olhar realmente aquilo que é bom, aquilo que você está candidato pelo fato de ter algo para apresentar. Uhum. Então, eu até quero deixar uma dica aqui para os colegas candidatos, né? Seja em quais espaços forem, no legislativo, no executivo. Gente, vamos começar a falar de pautas. Vamos parar de fazer política feia, de crítica, só criticar quem trabalha. Eu quero saber, a população quer ouvir as propostas. Sim. Vamos levar proposta de governo, bandeiras a serem defendidas. Vamos ter mais ética nessa política. E eu quero deixar um legado para minha neta, para minha filha, para as futuras gerações, de uma política limpa. Uma política de fato, onde a democracia e o espírito republicano seja representado pela generosidade daquilo que você se propõe a fazer. E estar candidato não é ser inimigo de ninguém. Existe a adversidade política, mas ódio não leva a gente a lugar nenhum. Vamos parar de ter raiva, de ter ódio, né, dos adversários. Sim. Da política. Vamos trabalhar com mais amor, com mais respeito e para uma sociedade que se una realmente, que a gente tenha uma união no propósito de um mundo melhor. Né? Então, fica aqui o compromisso da Cris Marangoni por nossas crianças, por um futuro melhor para esse país, mas principalmente de uma sociedade mais justa e que tenha mais acesso para essas crianças, né? Que a gente tenha na nossa trajetória hoje de campanha essa capacidade ética de fazer a diferença também no processo eleitoral, né, Lu? Eu agradeço muito por esse espaço e fico aqui à disposição para outras vindas, que a gente possa ocupar mesmo lugares como esse para levar para a população informações saudáveis e com toda a ética e respeito que nós estamos aqui hoje, tá? Perfeito. Com muito carinho e clamando mesmo por um Brasil melhor. Você é de Bálsamo? Conhece alguém que é de Bálsamo? Dia 6 de outubro, a gente tem o primeiro turno das eleições. O número da Cris em Bálsamo é 15. Então eu peço de todo o meu coração, como mulher, como profissional, como cidadã, como uma menina humilde que veio lá de baixo, e a gente sabe que pra gente sempre é tudo mais difícil. Então, se você é de Bálsamo, conhece alguém de Bálsamo, por favor, vote 15, dia 6. E eu tenho certeza que vocês terão um respaldo depois do dia 7 para frente. Porque não vem me falar que vai começar a transição. No dia 7 você já pode bater lá na porta da casa dela. Mas que vocês façam essa diferença e façam isso acontecer. Nós estamos falando de uma continuidade de governo, né, Cris? Isso é importantíssimo. As coisas não precisam ser pautadas a cada 4 anos. Então, aquilo que não está certo, certamente será corrigido. Aquilo que tá bom precisa ter continuidade. Então é isso, minha turma. Eu tenho um prazer hoje de encerrar esse episódio. Foi um dos meus melhores episódios. Eu acho que a minha ânsia de tê-la aqui era tão grande por conta exatamente de extrair dela todo esse conhecimento. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Eu sou Lucinéia dos Santos e nós estamos na DLG. E por favor, curta esse vídeo, comente, ative o sininho, encaminhe para todo mundo. Muito obrigada!